Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui nesta oportunidade, vamos falar sobre a nossa lição bíblica e o título dessa lição é Cristo, a centralidade do avivamento. Nós vamos aprender aqui que quando acontece o avivamento, Cristo ele entra em destaque. Cristo ele é o centro. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Cristo é o centro da Bíblia. Toda a atenção se volta para Cristo. Nós vemos que Cristo é o centro de Gênesis a Apocalipse. E Cristo é o centro. A humanidade gira em torno da pessoa de Cristo. Nós vamos aprender que quando acontece o avivamento, o trono da nossa vida ele é retirado o eu e é posto o Cristo. Nós vamos aprender que o egocentrismo ele não se encaixa dentro do avivamento. Nós vamos aprender que o ego do homem ele não se encaixa dentro do avivamento. O avivamento ele é proporcionado por Deus para exaltar a Cristo. Porque Cristo é a razão da igreja existir. Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Cristo é quem fez o sacrifício substitutivo em nosso favor. Cristo é aquele que nos reconciliou com Deus. Cristo é o caminho. Cristo é a porta. Então, dentro do avivamento, quem deve ser, quem deve estar em eminência é Cristo. O destaque é Cristo. Cristo deve estar entronizado quando Deus derrama um avivamento sobre a igreja. E aí entra a questão de Cristo ser exaltado, Cristo ser o centro. Por quê? Porque a igreja ela é beneficiada com o avivamento, sim. Mas eu vejo muito mais benefício para o mundo em relação ao avivamento do que para a igreja. O mundo ele é muito mais beneficiado com o avivamento do que a igreja. Porque quando do avivamento, o mundo ele percebe e o mundo é atingido pelo avivamento. Então a igreja recebe o avivamento, porém o mundo se beneficia também. Por quê? Porque a salvação, a conversão, a restauração, a restauração da harmonia entre céu e terra. Porque o mundo ele está em um estágio de apostasia, em um estágio de ignorância em relação a Deus. Porque a Bíblia vai falar que o homem está morto, e estando morto não tem conhecimento de Deus. Porém, quando Deus manifesta o avivamento na igreja, a igreja começa a apresentar a Cristo. E Cristo sendo apresentado, o Espírito Santo trabalha na vida dos ouvintes. Daí tem a questão da pregação, enfim, mas Deus trabalha na vida dos ouvintes sobre Cristo. Quando a mensagem se volta para Cristo, quando nós anunciamos, a igreja anuncia Cristo, o mundo é beneficiado dentro do movimento do avivamento que Deus derrama sobre a igreja e que se manifesta ao mundo. Essa é a centralidade do avivamento: anunciar a Cristo, Cristo voltar a ser o centro, Cristo voltar para o seu lugar de destaque, o trono da nossa vida, dos nossos corações, para que então
possa o mundo ser beneficiado com o avivamento que Deus manifesta à igreja. Vamos dar início lendo um texto que expressa muito bem isso que eu acabei de falar, e em seguida então estaremos adentrando a nossa lição. Esse texto se encontra na epístola aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, do verso 13 até o verso 22, e esse texto ele destaca muito bem isso que eu acabei de introduzir aqui. O verso 13 nos diz assim: E ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência, superioridade. É superior, Cristo é superior a tudo. Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse, ou que nele toda a plenitude habitasse. E que havendo ele, ou por ele, feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele, digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas que estão no céu. Quais coisas? Não sei. Mas são coisas que estão na terra, que estão nos céus, que foram pela cruz, pelo sangue da cruz, reconciliadas. E vós que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis diante de seus olhos. Então, esse texto ele destaca a nossa condição anterior, que nós estávamos nas trevas, agora fomos resgatados para o reino do Filho, do seu Filho amado, do reino do Filho do seu amor, e somos santos e irrepreensíveis quando estamos em Cristo. Apresenta Cristo como a superioridade, a preeminência de Cristo sobre todas as coisas, sobre tronos, potestades, principados, dominações. Vemos que Cristo é Criador, Ele é o primogênito da criação, Ele é o princípio da criação, Ele existe antes da criação, então Ele é um Deus Criador, Ele sustenta toda a criação e Ele é superior a tudo. Então é esse Cristo que nós precisamos apresentar. Não é aquele Cristo que somente Ele está na quarta-feira da vitória, onde Ele dá, onde Ele vai, onde Ele faz não. Esse Cristo aqui, o Cristo que é soberano, o Cristo que é superior a tudo, um Cristo que morreu, um Cristo que é o primogênito dos mortos, um Cristo que se entregou para quê? Para dar bênçãos? Não, para salvação, para nos tornar filhos do reino. Nos tirou das trevas para a luz e somos filhos do reino. Somos herdeiros de um reino eterno que não pode ser abalado. Para nos fazer santos e irrepreensíveis. Esse é o sentido, essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nós temos, uma igreja avivada precisa apresentar para o mundo, para que o mundo possa desfrutar do avivamento que Deus irá derramar sobre a igreja. Então, nós entramos na lição, quando nós vamos começar
a falar um pouco sobre a lição. E no primeiro ponto nós vamos falar sobre a centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo. Tudo aponta para Jesus. Quando o Espírito Santo ele derrama o avivamento, né, nós somos inevitavelmente atingidos e compelidos, né, o nosso coração ele é atingido, ele é impulsionado a reconhecer o devido lugar de Cristo. Quando nós somos impactados com o avivamento, nós somos impulsionados. Nós somos, o Espírito Santo ele nos guia a colocarmos Cristo no centro, Cristo no trono da nossa vida, né? Cristo na direção. Cristo é o nosso farol, é aquele que nos guia para o lugar de delícias. Então, todos os holofotes são voltados para Cristo. Todas as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos anseios, né, os nossos sonhos, vamos colocar assim, todos eles estão não girando mais em torno de nós, em torno de Cristo, em torno de quem Cristo é, aquele que é soberano, aquele que se entregou por mim, aquele que tem uma promessa de voltar e buscar a sua igreja. Então, Cristo, tudo aponta para Cristo. O que eu vou fazer, o que eu penso, o que eu planejo, tudo se volta para Cristo. Cristo é o centro da minha vida. E também o real avivamento ele entroniza. Quando alguém está no trono, a pessoa que está no trono, ela está no comando. Se eu estou no trono da minha vida, quem comanda sou eu. Agora, quando eu coloco, quando eu permito, quando eu entrego esse trono ao senhorio de Cristo, ele é Senhor. Nós precisamos aceitar a Cristo como Senhor e não somente como Salvador da nossa vida. A Bíblia apresenta ele como Senhor. E quando ele é Senhor, eu sou um mero escravo. Eu sou um servo somente. E como servo, eu só obedeço. E Cristo ele nos deu esse exemplo. Quando nós lemos Filipenses 2 ali, do kenosis, né, o esvaziar-se de Cristo, onde ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma de servo, humilhou-se até a morte, obedeceu até a morte e morte de cruz. Então, quando eu tenho Cristo como Senhor da minha vida, eu me torno um escravo, eu me torno um servo, eu me torno um ministro. E eu só faço aquilo que está dentro daquilo que eu devo fazer. As ordens já estão estabelecidas, os padrões já estão estabelecidos. E quando eu, na forma de servo, reconheço Jesus como Senhor da minha vida, eu tenho aquilo ali para cumprir e obedecer. Então, quando vem o avivamento, Cristo é entronizado como Rei, como Senhor, e eu o reconhecendo como Senhor, o trato como Senhor e me coloco no meu lugar, que é o lugar de servo. Que ele cresça e que eu diminua. Essa foi a mensagem de João quando falando sobre Cristo. O segundo ponto, vamos falar então sobre a singularidade de Cristo. As táticas infernais, isso está em destaque, porque quando nós vamos falar sobre Cristo, o centro, Cristo, a pessoa central do avivamento, Cristo, a mensagem da igreja, Cristo, o centro da nossa vida, nós vamos ver que existem ataques para que isso não aconteça, né? E as táticas infernais para tentar ofuscar a Cristo. E existem as táticas infernais, mas também existe uma tentação muito grande em nós mesmos,
de tomarmos a direção da nossa vida, de tomarmos o centro, de regermos a nossa vida conforme o nosso querer, os nossos anseios, os nossos sonhos, objetivos, intenções, né? Então existe uma grande tentação de nós tomarmos as rédeas da nossa vida e colocarmos Cristo de lado. Há uma grande tentação para que isso aconteça. Porém, nós sabemos que as táticas infernais também trabalham para isso. Então, o esforço do maligno, ele concentra-se em ofuscar a glória de Cristo, e seu empenho maquiavélico visa esvaziar a importância do Mestre de Nazaré. Então, os ataques de Satanás está em que nós não o reconhecemos, não venhamos reconhecer Cristo como a pessoa que Ele é: soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador, sustentador, pré-existente, Deus Criador, não só Criador, Deus Criador. Quando nós nos deixamos levar por esses ataques, né, por essas investidas de Satanás, e não reconhecemos Cristo como Ele é, e nem o adoramos como Ele é, e nem o reconhecemos como Ele é, isso é muito prejudicial. Por quê? Porque nós não daremos o devido valor, e nós não temos condições de receber aquilo que Ele tem para nos dar, porque nós não temos ciência. Quando eu não reconheço Cristo como Ele é e quem Ele é, eu não consigo receber algo da parte dele, porque eu não sei o que Ele tem para colocar na minha mão, para me dar. Se eu não reconheço Jesus como Salvador, como é que eu posso alcançar a salvação? Se eu não reconheço Jesus como Deus, como eu posso adorá-lo como Deus? Então, a grande investida de Satanás é trabalhar na mente das pessoas e colocar Cristo fora da sua pessoa, daquilo que Ele é. Apresentar Cristo, um Cristo que não é o Cristo Salvador, que não é o Cristo Criador, que não é o Cristo Eterno, que não é o Cristo, o Cristo Deus, né? O Deus Emanuel. Então, é uma grande investida de Satanás, querendo ofuscar a nossa visão em relação a quem Cristo é. Ele ganha muito com isso. Por isso existem grandes seitas. Você vai ver que todas as seitas, elas têm uma ideia sobre Jesus. E quando você vai analisar essa ideia em relação à Bíblia, você vai ver que não fecha. Porque é uma ideia errada. É uma ideia que não se enquadra. Cristo não se enquadra dentro, aquela ideia não se enquadra dentro do padrão estabelecido pela Bíblia, o que a Bíblia mostra de Cristo. A Bíblia apresenta quem Cristo é. E se a ideia de tal pessoa, de tal visão, de tal religião não se enquadra dentro do que a Bíblia apresenta, então eu não posso aceitar, porque isso vai prejudicar no meu relacionamento com Cristo, no meu relacionamento com Deus, porque eu não vou reconhecer Cristo como Ele é, né? Então os ateus, eles são algo aqui, né, falando, como nós também falamos sobre seitas. Então, um de seus métodos é enaltecer o homem por meio de influências sociais e científicas em detrimento da vida humilde em Jesus Cristo. Fala então aqui, ele está falando de enaltecer o homem e rebaixar a Cristo. Os ateus são rápidos em
comparar Jesus, o Jesus das Escrituras, com as personalidades da filosofia e da história, a fim de traçar paralelos entre eles para garantir que toda a supremacia cristocêntrica seja destruída. Então, o que acontece? É aquilo praticamente que eu acabei de falar, que Cristo, ele perde o seu lugar de destaque quando eu não o coloco como centro da minha vida. Existem ataques infernais e nós precisamos estar atentos a isso. E isso nós só vamos conseguir combater quando estivermos com base na Bíblia. Em segundo lugar, então nós vemos as táticas infernais para tentar ofuscar Cristo, deixar a cristologia de lado e pôr a antropologia somente. O antropocentrismo, ele quer ocupar o lugar, o homem quer tomar o lugar de Deus, e isso não pode acontecer, senão a nossa teologia será uma teologia defeituosa. O nosso cristianismo será um cristianismo defeituoso, um cristianismo sem Cristo. Então, isso é muito importante nós combatermos as investidas de Satanás, as táticas de Satanás. Em segundo lugar, o avivamento evidencia a supremacia de Cristo. Quando o avivamento é derramado, toda cegueira é removida e nasce um olhar ímpar sobre o Logos de Deus. O Logos de Deus é o Verbo que se fez carne. As convicções a respeito da supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, a supremacia do Filho de Deus prevalecem sobre toda incredulidade e altivez humana. Então, dentro da história, nós vemos vários grandes. Nós vemos Alexandre o Grande, Herodes o Grande, e por assim diante, vários imperadores, homens de destaque, todos se reconhecendo como grande. Só que a Bíblia aponta Cristo não como o grande, não como o grande, mas como o soberano, como o glorioso, como o Rei dos Reis, o Deus Criador, o primogênito da criação, aquele que pré-existe por si mesmo, que não precisou lutar para chegar onde está. Ele é o grande eu sou. Então, o avivamento, ele evidencia a pessoa de Cristo como o Deus Criador, soberano, e evidencia a sua superioridade sobre tudo e sobre todos. Quando o Espírito enche sobrenaturalmente seu povo, nenhuma personalidade é mais amada que a pessoa de Jesus Cristo. E todo joelho se dobra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Então, quando do avivamento, Cristo é reconhecido como superior a tudo e a todos. Terceiro tópico, a eficácia de Cristo. Cristo, o topo da vida cristã. O topo da vida cristã está em nós nos colocarmos como semelhantes a Cristo. Paulo fala sobre sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, essa é um destaque muito importante, porque Cristo ele é o nosso exemplo, ele é a nossa inspiração, ele é o nosso espelho. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos um padrão, e esse padrão ele precisa ser, como a própria palavra já diz, padrão é algo que está
em perfeito tamanho, em perfeita largura, né? E todos os que vêm depois desse padrão são todos iguais. São todos iguais. Então, todos os que vêm depois desse modelo são semelhantes, são muito iguais, são iguais, são a mesma coisa. E essa é a intenção. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus, o desejo de Cristo. Sede meus imitadores, né? Podemos usar aqui, fazer parafrasear essa frase de Paulo em relação ao pensamento de Deus. Que o desejo de Deus é que nós sejamos o padrão, né? Estejamos dentro do padrão estabelecido por Ele próprio. Então, não importam como aconteçam os avivamentos, são os altos cumes da vida cristã. Os avivamentos são os altos cumes da vida cristã. Os frutos gerados nesse tempo são viçosos e reverberam por gerações. Nenhum outro ambiente proporciona um quebrantamento tão profundo diante do relato dos feitos do Salvador. As obras realizadas em sua vida e morte são enaltecidas e elevadas acima de qualquer pensamento. Então, o topo da vida cristã, né? Quando acontece o avivamento, como nós abordamos aqui, o ser humano, aquele que recebe o avivamento, a igreja começa a andar para cima, ela começa a subir, então ela começa a chegar em um patamar mais elevado. E as obras que acontecem no avivamento, elas produzem frutos, e esses frutos eles não apodrecem. Nós podemos analisar aqui até o Salmo 1, né? Plantado junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto na estação certa, suas folhas não murcham, e tudo que fizer prosperará. Então é muito importante isso, porque quando acontece o avivamento, a nossa vida começa a fluir, nós começamos a crescer e começamos a produzir. E quando nós produzimos, a Bíblia vai falar sobre o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito nada mais é que o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, a personalidade de Cristo. Quando nós atingimos o fruto do Espírito, quando nós produzimos esse fruto com a graça de Deus, com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, nós atingimos o caráter de Cristo. E esse é um dos propósitos do avivamento, que nós venhamos produzir fruto do Espírito, que nós venhamos alcançar o topo da vida cristã. Em segundo lugar, o destaque da cruz. O vislumbre da cruz, ele torna-se o fecho de luz que ilumina os perdidos nas trevas dos seus pecados. Verdades antes pregadas ganham impressões impactantes no coração dos ouvintes. Grande número de pecadores é levado cativo a Cristo pelo genuíno arrependimento depois que ouvem a mensagem da cruz. Aqui é importante destacar, isso é muito importante, que quando Deus derrama avivamento, a mensagem central é a mensagem da cruz. A mensagem é uma mensagem de salvação para a humanidade, e cujo tema é arrependei-vos. Isso é muito importante, porque nós estamos hoje vivendo num ambiente, num momento em que nós vamos para o culto e nós não recebemos um impacto
através da mensagem. A mensagem ela é muito bem elaborada, ela é estudada, né? O pregador, ele estuda, ele se prepara. Porém, o alvo não é atingido. Por quê? Porque a mensagem, mesmo sendo estudada, mesmo sendo bíblica, ela não é cristocêntrica. Ela não tem a cruz como a ponta da flecha. Não tem. A mensagem ela pode ser bíblica, mas muitas vezes ela não é evangélica e ela não é cristocêntrica. Eu posso falar sobre Davi, eu posso falar sobre Sansão, eu posso falar sobre Daniel, mas deixar de apontar a Cristo. Então isso é um grande prejuízo para o reino, porque Cristo é o centro, a cruz é o centro da pregação, Cristo e este crucificado. Esse é o ponto-chave da pregação do Evangelho. Somente através do sacrifício de Cristo se há salvação. Somente através de Cristo há salvação dos pecadores, a remoção dos pecados através do seu sangue. E isso precisa ser apresentado. O homem, a pessoa, ela precisa chegar na igreja e reconhecer quem ela é, saber quem ela é, o estado que ela está, como que ela está diante de Deus e por que ela está naquela condição. E ela, sabendo disso, ela precisa receber uma boa notícia de que tem uma solução para ela, dentro daquela condição que ela está, de pecador. Então, isso precisa ser analisado. Quando há o avivamento, a mensagem muda. Não há mais mensagens de vitória financeira, prosperidade. Não que não deva pregar isso, porque a Bíblia fala disso, mas não deve ser o centro. A gente vê que tudo está voltado para esse sentido, e nessa parte nós estamos pecando, né? Porque a mensagem é a mensagem do Cristo e o Cristo crucificado, que pode e é suficiente para nos proporcionar salvação. Em quarto lugar, o quarto tópico, a semelhança de Cristo. E aqui na verdade, o que eu falei anteriormente sobre Cristo, nosso padrão, né? Então, a semelhança de Cristo, Jesus, nosso padrão. Então, quando o avivamento flui na igreja de Jerusalém, no Pentecostes, os discípulos foram identificados já em seus primeiros passos como aqueles que haviam estado com Jesus, né? E quando o Espírito Santo foi derramado em Antioquia, os crentes observados pela sociedade foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Então, o nosso padrão é a semelhança de Cristo. O nosso padrão é chegarmos ao padrão de Cristo, produzirmos o fruto, e um fruto que nos identifique com Cristo, e as pessoas olharem para nós e dizer: esse é um cristão, esse é um cristão, né? A Bíblia nos apresenta isso. Como que nós somos identificados pela sociedade? Como cristãos. Mesma linguagem, o mesmo caráter, a mesma forma de viver, ok? Então, Jesus é o nosso padrão. E isso nós também aprendemos quando nós lemos o Evangelho. Nós vemos a forma que Cristo andava, como ele falava, como ele se portava, como ele se comunicava. Isso nós precisamos analisar para que venhamos ser e atingir a semelhança de Cristo. Cristo, nossa inspiração. Jesus não é tratado como alguém distante ou inalcançável, né? Toda admiração e reverência pela sua vida ética, moral e espiritual torna-se inspiração digna de ser reproduzida. Os encontros de oração não existem para listar desejos de vaidade ou de cobiça, mas para suplicar ao Espírito Santo graça e poder que torne o crente
parecido com o Cristo das Escrituras. Esse é o propósito do avivamento, a nos apresentar Cristo como Ele é, nos direcionar para um caminho que nos leve à semelhança de Cristo. Que quando nós vamos para a igreja, nós vamos para reverenciar esse Cristo. Quando nós vamos pregar, nós viemos pregar esse Cristo. Quando formos orar para que sejamos semelhante a esse Cristo. E orarmos como Ele orou. E vivermos como Ele viveu. Esse é o propósito do avivamento. Chegamos ao final da nossa lição. Eu espero que você tenha absorvido essas palavras. São palavras importantíssimas para nós, para esse período em que estamos vivendo e que nós precisamos dar a devida atenção. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre a pessoa de Deus, falando sobre a sua palavra, sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.